Maravilha! Tudo bem com vocês? Professor Alex Paletó, e a nossa aula de hoje vai ser o final do Império Romano. E por que a gente está caracterizado assim? Porque, claro, hoje a gente vai falar sobre os povos bárbaros, a crise do século III do Império Romano que ele vai enfrentar, e vamos falar também sobre a rebelião de escravos que desafiou o Império Romano e todos os elementos que levaram à crise dessa importante civilização da história. Sejam bem-vindos à aula do professor Alex Paletó, que hoje está caracterizado como Átila, o rei Huno, o rei dos bárbaros, aquele que desafiou o Império Romano, assim como no passado a figura de Aníbal, o povo cartaginês, e também como Espartacus, que, em nome dos gladiadores e dos escravos, iniciará uma revolta com mais de 40 mil escravos, desafiando o poder do Império Romano. Vamos lá então começar a nossa aula? Vou deixar minha espada aqui, guardar ela, espada do Átila, o rei Huno, botar ela na bainha, pá, botar ela aqui. Claro, a gente precisa tomar aquele cafezinho com história, não é não? O que a gente não faz por vocês, se caracterizando para essa aula? Mas veja bem, quando a gente fala de Império Romano na sua última fase, de 27 a.C. a 476 d.C., nós temos aí o período dos últimos Césares, os últimos imperadores, aqueles que finalizam a trajetória iniciada por Júlio César, Caio Otávio César, Calígula, Nero. Você vai ter Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito, Dominiciano. Depois o período dos Antoninos, o período dos maiores e melhores governantes de Roma, pelo menos assim, na história, são observados desta maneira. Você vai ter Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodos. Como é que o Império Romano começa a gradativamente perder a sua soberania, o seu poder, a sua força? O que surpreendeu a muitos foi uma rebelião de escravos no passado, liderado por um cara que era chamado de Espartaco. Ele foi um gladiador muito conhecido e muito querido por todos aqueles que frequentavam os teatros e as grandes arenas para observar esse combate, que era um tipo de divertimento naquela época. Ele era um gladiador de origem da Trácia, líder da mais célebre revolta dos escravos da Roma Antiga, conhecida como a Terceira Guerra Servil, Guerra dos Escravos ou Guerra dos Gladiadores. Quem nunca parou para imaginar naquela época era a nobreza, os patrícios e os generais romanos, que aqueles rapazes, aqueles homens fortes e viris que se sacrificavam, que morriam na arena, entre os aplausos e a loucura e a histeria coletiva da plateia que assistia naquele cenário sangrento, uma luta de uma sociedade que era tido como civilizada, o que é tão bárbaro então? Esse tipo de prática ou os povos bárbaros que de forma pejorativa eram chamados assim pelo Império Romano porque não tinham práticas civilizatórias, porque não falavam o latim e porque não havia um ambiente familiar semelhante de uma sociedade patriarcal como o Império Romano. Espartaco, ele vai participar ativamente de algumas batalhas e lutas do Império Romano, inclusive, em alguns momentos, aliado ao Império Romano. Só que durante a revolta, um exército rebelde aí que vai contar com 40 mil homens, 40 mil escravos, vai lutar contra as legiões de Crasso. Crasso, aquele que participou lá do triunvirato, que antecede o período do Império Romano, quando 3 generais romanos se uniram, Júlio César, Pompeu e Crasso, no chamado Primeiro Triunvirato. Nessa época, Espartaco libera esse grande exército de escravos contra as tropas de Crasso. Devemos lembrar que posteriormente Crasso vai ser assassinado na Síria. Crasso, naturalmente, não é o grande personagem desse momento da história, é Espartaco. E existem muitos mistérios sobre a vida, sobre a trajetória de Espartaco. Entre eles é que nunca se achou, o Império Romano pelo menos nunca pôde garantir fisicamente
a execução e morte de Espartaco na sua última batalha. Nunca foi encontrado o seu corpo por parte do exército romano, mas de qualquer maneira, aquilo que foi um grande herói dos escravos virou mito, virou uma lenda para o Império Romano. Para a gente conhecer um pouco mais sobre Espartaco, ele era de origem trácia e ele desertou de algumas tropas que auxiliavam o exército romano. Foi capturado e, como um desertor, ele era condenado à escravidão. Só que devido à força física dele, a sua postura de grande guerreiro, ele acabou sendo reconhecido assim como uma possibilidade de lucro a uma das figuras importantes do Império Romano naquela época, que vivia principalmente da compra de escravos como gladiadores, já que isso movimentava também a economia romana de uma certa forma. Então, um mercador a serviço de Anista Lentuno Batiata, ele naquela oportunidade é levado por esse personagem a uma escola de gladiadores na região de Capua, na região da Campânia, na Itália, e se transforma nesse grande guerreiro que a história deixou como legado, pela sua participação nessa luta contra o Império Romano. Vamos ver aqui a cena de um filme que conta um pouco a história desse personagem. Vou aumentar o volume aqui pra gente e vocês vão poder conferir. O campeão de Capua. É tão triste quando uma cidade honrada eleva um covarde a tal posição. Vejo que também ensinou o animal a não falar fora de hora. Quero uma demonstração dos outros truques que o Trácio aprendeu. Tirem as correntes. Qual de meus homens será seu oponente? Nenhum. Formação! Espartacus empunha espadas de treino. Receio que ele esteja em desvantagem. Estou lhe dando a chance de provar sua lenda. Iovis. Mas que excitante. Comece. Vesper! Linus! Legatos, você abriu essa porta na lista. Agora vamos atravessá-la.
vale a pena vocês assistirem o filme. Na verdade, é uma série da HBO, vocês podem encontrar na internet. Tem as cenas de batalhas dessa rebelião de Espartacus, inclusive a última batalha dele. É impressionante. Bom, mas não foi apenas Espartaco que vai inaugurar a crise do Império Romano. Ali ele foi um momento específico. A crise do século III se dará por inúmeros problemas, por vários pontos. Primeiro, a invasão dos povos bárbaros. O Império Romano ficou muito limitado, não havia mais terras a serem conquistadas. Esse exército cada vez mais é oneroso, parado, estático nas regiões de fronteiras. Como as conquistas militares é que proporcionavam ao Império Romano conseguir recurso financeiro para manter esse exército, essa grande estrutura, naturalmente esse exército vai diminuindo pela falta de necessidade, pela falta de conquistas. Ao mesmo tempo, esse exército fica indisciplinado, porque ele passa a perder a sua habilidade, a sua destreza, a experiência, a atividade do dia a dia de batalha. Porque, claro, fica paradão, sem fazer muita coisa, perde então um pouco da sua destreza e da sua habilidade. Também você vai ter dificuldade os pequenos proprietários de terras. Por quê? Você já não tem aquele amplo consumo de alimentos do Império Romano. Você não tem mais invasão para se proporcionar o aumento de latifúndios em favorável ao Império Romano. Além disso, você vai ter os povos bárbaros, que percebem a fragilidade das fronteiras romanas e da diminuição do poder do exército romano, cada vez mais avançam os limites desse território. Um outro detalhe também é a falta de escravos. O Império Romano não conquista mais nenhuma terra, consequentemente não conquista mais escravos. E todos nós sabemos que a escravidão é uma dessas molas mestras da economia romana, infelizmente. São os escravos que vão ser utilizados para as grandes construções, os aquedutos, as estradas e principalmente o plantio, a comida, o alimento que fica também escasso. Além do crescimento do cristianismo. Cada vez mais, diante das perseguições, a exemplo de Nero aos cristãos, Nero, imperador romano, que sempre jogou sobre as costas dos cristãos, dos católicos, as pragas, as tragédias, tudo aquilo que de ruim acontecia no Império Romano, ele culpava dizendo que era a maldição dos cristãos. A execução desses cristãos e a sua permanência inabalável à sua fé, cada vez mais passa a encantar, a impressionar o povo romano, que gradativamente abandona o politeísmo da religião romana e gradativamente vai abraçar o cristianismo. Isso no futuro vai gerar o Edito de Milão, permitindo a prática da religião católica ou obtendo a liberdade e autonomia para você escolher a sua religião a ser praticada dentro da civilização romana. Então, o fim do Império se dará nessa perspectiva por cada vez mais se diminuir a concentração urbana, teremos uma ruralização da economia, devido à escassez de escravos que ficavam trabalhando nas terras para as pessoas que viviam nas grandes cidades ou na parte urbana. Você vai ter os problemas econômicos que Roma vai enfrentar, políticos e militares, a falta de soldos, a falta de exército, problemas religiosos em relação ao crescimento do cristianismo, a redução das guerras de conquistas, a diminuição do número de escravos, o aumento das despesas do ambiente urbano que leva o êxodo urbano para a área rural, surgindo aí aquilo que nós chamaremos no futuro de feudos, levando a sociedade romana a adquirir gradativamente uma economia agrária de consumo. Bom, também quem dará uma grande colaboração para isso somos nós, os povos bárbaros, vikings, visigodos, vândalos, góticos, gauleses, francos hunos, bretões, visigodos, ostrogodos e tantas etnias diferentes, praticamente de forma simultânea, invadem e consomem as fronteiras do Império Romano. O Império Romano oficialmente vai acabar em 1453, quando lá, o que nós chamamos de Império Bizantino, que no passado era chamado de Nova Roma, é ocupada em definitivo por um sultão, por um califa chamado Maomé III. Ele consegue invadir Constantinopla, ocupa aquela região da Eurásia e ali você tem o final dessa civilização
que dura de 753 a.C. até 1453 depois de Cristo. São 2.000 anos de história. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente falou um pouco sobre o fim do Império Romano, as suas consequências e a rebelião dos escravos, liderado pela figura de Espartaco. Valeu, até a próxima semana, até a próxima aula. Tchau, tchau.